Olá, a partir de agora você confere aqui na Diário TV mais uma edição da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresópolis. E a gente vai trazer nesta noite o Alex Castelar, candidato do DEM a ser prefeito de Teresópolis, para você conhecer as propostas dele aqui na Diário TV, também no Jornal Diário de Teresópolis. A gente transcreve, a gente traz todas essas entrevistas para você na nossa edição online do Jornal Diário de Teresópolis. Você confere todos os candidatos, que a gente trouxe aqui para você, desde os candidatos a vice-prefeito, tiveram 2 blocos cada um para poder falar, e a gente nessa semana começou com os candidatos à prefeitura, na semana passada já começou, e essa semana dá continuidade, a partir dessa segunda-feira, mais 3 candidatos. Hoje aqui o Alex Castelar, na terça-feira teremos Luiz Ribeiro do PSDB, na quarta-feira Leandro Neves, e também teremos o Pedro Gil, encerrando essa série de candidatos aqui que serão entrevistados. Para você conhecer mais, para você votar consciente no próximo dia 15 de novembro. É o dia de você escolher o seu prefeito e o seu candidato a vereador. Então, para você conhecer mais, para você votar com consciência, já que o nosso município precisa e muito de políticos compromissados que realmente façam que a cidade consiga se reerguer dessas dificuldades todas que a gente conhece bem, Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tanto nessa questão de votar bem, mas antes disso, é conhecer melhor. E para fazer todo esse trabalho aqui, a Diário TV preparou todo um trabalho junto também à Justiça Eleitoral, de levar todas essas regras para que todos os candidatos fossem convidados, tivesse aqui o espaço livre para poder falar, para poder oferecer a você todas as propostas deles, E também a gente trouxe aqui umas regras também para trazer só propostas, Nada de ataque aos adversários. Aqui a gente traz só a entrevista propositiva e também na questão da segurança. Já que a gente vive um momento de pandemia, a gente se preocupou também em manter essa questão do distanciamento, é só o entrevistador e o entrevistado e mais no máximo um assessor dentro do estúdio. Além disso, também contamos com a parceria da Mary Help, que faz a sanitização do espaço aqui, além da higiene, da limpeza, também a sanitização para evitar qualquer tipo de vírus, bactérias, essas coisas aí nesse tempo de pandemia. Então a gente garante esse trabalho também com a parceria da Mary Help, que você também pode ter aí, você pode contratar esses serviços para você. E a gente agradece muito essa parceria da Mary Help, tornando possível que a gente faça essas entrevistas aqui para você, direto da Diário TV. E a gente então vai começar aqui as entrevistas, e lembrando que os candidatos a prefeito, eles têm aqui nessa entrevista, são 15 minutos, 3 blocos de 15 minutos. Então, em cada bloco, a gente escolhe um tema principal e o candidato fica à vontade para falar do seu tema ideal, pode até mudar o tema à vontade, mas a gente vai fazendo aqui a entrevista a partir dos temas que ele trouxe para a gente e você vai conhecendo. No final, no último bloco, são mais 3 minutos para ele falar à vontade, diretamente com você, olhar olho no olho, Olhar olho na tela e você também conhecer muito mais. Então vamos começar aqui a entrevista. Boa noite, Alex, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite do Diário, para a TV Diário. Eu acho que mais uma vez a TV Diário é vanguardista em Teresópolis, realmente podendo promover esse grande debate para a cidade. É isso aí, muito importante a gente ter esse espaço para poder falar com calma, Muitas vezes não tem tempo, Então aqui a gente dá um tempo que a gente tem possível, para as pessoas poderem conversar. Vou começar agora então a te dar os 15 minutos, a partir de agora está contando os 15 minutos. E o primeiro tema que a gente pode falar é trabalho e renda, Teresópolis vive um momento, não só Teresópolis, o Brasil vive esse momento de pandemia e em que muitos empregos foram perdidos. Mas é necessário ter uma preocupação também com esse retorno dos empregos. Quais são as suas propostas para essa área tão importante para o município? Antes mesmo de começar a falar das minhas propostas, dizer que foi um trabalho de quase um ano no nosso plano de governo, com muitos técnicos, exatamente muito preocupado em realmente estabelecer um plano de governo que possa ser factível, realizável, porque às vezes as pessoas fazem cartas de intenção, fazem propostas, mas não dizem de maneira concreta como isso vai se realizar. Eu queria aqui, em respeito aos deficientes visuais, que porventura possam estar nos assistindo, fazer uma descrição rápida aqui da gente. Eu sou negro, de cabelo baixo, estou vestindo agora um blazer azul, camisa branca, estou de calça jeans, um sapatênis preto, meia preta, sentado numa poltrona azul. Atrás de mim tem uma imagem aqui da cidade de Teresópolis e tem à minha frente o apresentador que está em pé numa mesa. Então, se porventura algum
deficiente visual estiver nos assistindo, eu estou fazendo a descrição aqui para que ele possa saber, né, imaginar como está sendo a nossa cena aqui. Bom, voltando aqui ao debate. Vamos primeiro entender o que é Teresópolis, quais são esses diagnósticos. O Brasil hoje está num dos maiores índices de desemprego da sua história. 14,5% de desempregados, é um número realmente gigantesco. Entre os jovens, esse número quase que dobra. Temos 14% de desempregados, entre os mais jovens, esse número chega a 22%. E Teresópolis, essa realidade não é diferente. Teresópolis é uma cidade realmente muito bela, muito bonita, é uma cidade muito atraente, tem aqui belezas naturais extraordinárias, tem os 3 maiores vetores econômicos do mundo nessa cidade. O maior vetor econômico do mundo é a agricultura. E Teresópolis é o maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro. O segundo vetor econômico do mundo é a informática, a inovação. E Teresópolis cedia hoje a maior empresa de informática do estado, a 6ª maior do Brasil. E o terceiro vetor econômico do mundo é o turismo. E Teresópolis é uma cidade turística por vocação. Bom, nós temos os 3 maiores vetores econômicos de geração de riqueza do mundo e nós somos uma cidade de poucas oportunidades. Uma cidade pobre, uma cidade que tem quase 30% da sua população morando em comunidades em favelas. Isso explica um pouco da nossa desorganização e da falta, na minha opinião, de um projeto muito claro de desenvolvimento econômico. Muito se fala em geração de emprego e renda, muito se fala sobre o turismo, muito se fala sobre a agricultura de Teresópolis, mas, na minha opinião, são muitas propostas retóricas, poucas coisas do ponto de vista prático e concreto. Você ter uma ideia do que eu estou falando aqui, nós, nesse período do Covid, Teresópolis deixou de gerar, na verdade, perdeu, né, 1.600 postos de trabalho. Foi a 19ª cidade do estado em desemprego. Das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, nós somos a 19ª que mais desempregou. E eu não vejo, com toda sinceridade, do ponto de vista do poder público local atual, um projeto concreto, estratégico, para levar Teresópolis para o desenvolvimento de empregos. A gente pega os últimos 25 anos, aproximadamente, nós tivemos aqui fechamento de grandes empresas. Sudantex, Spabra, a Mil Suíça, entre outras que foram fechando. Se a gente fizer uma soma desses empregos, nós estamos falando de quase 10 mil postos de trabalho perdidos em 25 anos, ao mesmo tempo que a favelização de Teresópolis cresceu. E nos transformou. Chegamos a ser a cidade mais favelizada do estado, proporcionalmente, e hoje nós somos a 6ª cidade mais favelizada do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente olha para o campo da educação, a gente percebe que a gente vem perdendo muito espaço para a formação de jovens. Você tem noção aqui, eu vou falar disso talvez no campo da educação, mas nós hoje temos aproximadamente 43% de jovens que não concluem o ensino médio. Jovens em idade escolar que não estão concluindo, ou seja, quase a metade dos jovens em idade escolar de 15 a 17 anos não estão concluindo o ensino médio. Esse período de pandemia pode ter sido até agravado isso, né? Com certeza, esse foi um ano praticamente perdido, com raras exceções. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe o seguinte: qual é o planejamento concreto para a cidade gerar emprego? Eu estou propondo um plano de governo, do meu plano de governo, né? Posso chamar de nosso porque foi uma equipe que elaborou assim, a geração de 10 mil postos de trabalho nos próximos 4 anos. Alguns vão me perguntar, de que maneira? O meu carro-chefe vai ser o turismo. Meu carro-chefe vai ser o turismo. Porque a cidade é turística, mas a cidade perde muito por não ter esse setor extremamente organizado. Vou te dar um exemplo aqui. Nós colocamos em Teresópolis aproximadamente 220 mil turistas por ano. E mais 5 mil turistas internacionais. 220 mil turistas domésticos e mais 5 mil turistas internacionais. Só o Museu Quitandinha, o Museu Imperial de Petrópolis, não o Museu Quitandinha, mas o Museu Imperial de Petrópolis, coloca 400 mil turistas. Então, quando você olha, por exemplo, para a Granja Comari e percebe o potencial que tem a Granja Comari, aquele espaço fechado, com aquela riqueza toda, um bairro que pertence ao município. A prefeitura não vai lá fazendo uma parceria? Não traz... Qual é a minha proposta? Que a gente coloque ali, faça uma parceria público-privada, uma PPP, e coloque ali um museu do futebol. E não é qualquer museu do futebol. É o maior museu de futebol do mundo, tendo em vista que nós temos a maior seleção de futebol do mundo. A única seleção pentacampeã do mundo. O Museu do Futebol, eu não tenho dúvida que rapidamente ele vai se tornar mais atrativo, com todo o respeito, né, que eu tenho ao Museu Imperial, ele será mais atrativo que o Museu Imperial, por conta que o futebol realmente, né, do ponto de vista de mobilização, ele é um negócio gigantesco. As pessoas vão ali só para ficar na cerca e tirar uma foto, né? O turista Exatamente. vai ali para uma cerca, se tiver um atrativo realmente. Agora, um Museu do Futebol, que pode fazer com que o nosso turismo triplique, por exemplo, eu estou falando que desculpa, mais uma vez, o Museu Imperial coloca 400 mil pessoas. Se o Museu Imperial coloca 400 mil pessoas e o Museu do Futebol pode dobrar ou triplicar o número de turistas em Teresópolis,
Nós estamos falando aí, vamos botar que a gente coloque o dobro, que a gente coloque realmente 400 mil turistas aqui. A gente tem 200 mil turistas hoje domésticos, que a gente consiga chegar a 400 mil. Seria, na minha opinião, uma conta conservadora, porque eu acho que o futebol vai levar muito mais gente do que isso. Nessa conta, dobrando esse número, por exemplo, de turistas, se a gente pegar o que o turismo emprega em Teresópolis hoje, em torno de 2.700 empregos, nós passaremos a ter mais 2.700 a 2.500 empregos a mais de forma direta. Fora o que a gente vai criar de forma indireta. Porque toda vez que você cria um emprego, para cada emprego diretamente criado, você vai criando empregos diretos. Pessoas que vão trabalhar como empregada doméstica na casa de alguém, um pedreiro que vai ser convidado para fazer algum tipo de reforma, o comércio, que você vai incentivar, né, a criação de comércio. Então, esse seria um espaço importante. Mas não só o Museu do Futebol. Eu penso também que nós precisamos pegar os 3 parques, o Parque Nacional, o Parque Estadual e o Parque Municipal, o maior parque municipal do Brasil, de Teresópolis. O Parque Nacional com uma estrutura belíssima, estruturado também entre os maiores parques nacionais do Brasil, está aqui o nosso Parque Nacional. Então, se você pegar esses 3 parques, criar um circuito entre eles, e criar, obviamente, né, a capacidade do turista poder comprar esse circuito, você também aumenta consideravelmente. E, ao mesmo tempo, propor. Aí é uma parceria nossa com o IBAMA, né, com o Governo do Estado, através do INEA, e a gente já tem a nossa administração própria aqui, um circuito entre esses parques, para que o turista possa sair de qualquer lugar, sabendo que ele tem parques a visitar em Teresópolis e que existe um circuito e um calendário de eventos, como, por exemplo, o calendário de escalada. Nós somos a capital nacional do montanhismo, o primeiro brasileiro a subir o Everest foi Mozart Catão. Então, a atratividade para um negócio como esse é gigantesca. Então, esse seria mais um circuito. Outro circuito, a Vista Soberba. Precisamos estabelecer um consórcio, mais ou menos o que foi feito na área portuária do Rio de Janeiro, e junto com o Guapimirim, junto com o IBAMA, e junto também com o Governo do Estado, criar naquela região ali, talvez a 3ª maior visitação de vista do Estado do Rio de Janeiro. Acho que a gente perderia para o Pão de Açúcar e para o Cristo Redentor. Depois, eu acho que Teresópolis, a visão do dedo de Deus, pode se tornar realmente a visão do ponto de vista de visitação, de entrada, de ingresso, de grandes restaurantes, estacionamento, aquela região ser revitalizada e criar ali uma grande estrutura. E depois, eu penso também de a gente criar uma cidade tematizada na área de artes marciais, tendo em vista o jiu-jitsu, porque a família Gracie começa a sua história em Teresópolis, a família Gracie difunde o jiu-jitsu para o mundo, e hoje o MMA, depois do futebol, é o esporte que mais cresce. E essa origem é nossa. Nós temos muitos campeões mundiais em Teresópolis, nós temos muitos teresopolitanos hoje, estão morando em Dubai, dando aula. Então, esse é um negócio também que é muito interessante. Então, se a gente juntar Granja Comari, a Vista Soberba, os nossos 3 parques, e criar uma espécie de cidade tematizada do MMA, eu não tenho dúvida que, através do esporte, do ecoesporte e da cultura, a gente transforma essa cidade rapidamente numa capital realmente, não só do ponto de vista da ecologia e do ponto de vista da escalada, mas numa capital turística para o Brasil inteiro. Porque eu acho que, a partir disso, a gente passa, de fato, a disputar espaços como Gramado ou outras grandes cidades, como Búzios hoje, porque, só para você ter uma noção, Teresópolis, na categoria de turismo, está categorizada pelo Ministério de Turismo como categoria B. A categoria A está Búzios, Angra dos Reis, o próprio Rio de Janeiro. Categoria B, município como São João do Meriti. E Teresópolis hoje está na categoria B, por conta de não saber exatamente organizar o seu turismo. E, por fim, a Praça do Alto, que é a nossa maior riqueza. Hoje, turística, a Praça do Alto ainda é a nossa maior riqueza. Eu digo a Praça do Alto, a Feirinha do Alto, a maior feira de artesanato do estado do Rio de Janeiro. Ao seu entorno cresceu uma riqueza gigantesca, 2 shoppings, restaurantes de luxo, pousadas, hotéis, enfim, o Alto se desenvolveu como o grande bairro turístico da cidade, mas a feirinha perdeu a sua importância na medida em que o poder público, de modo geral, não soube valorizar aqueles expositores, não soube dar o apoio que eles precisam, e ali também há a possibilidade de a gente reformular, reestruturar, dar apoio àqueles expositores que estão ali e realmente fazer com que a feirinha, além do atrativo que ela tenha todo turístico, né, do ponto de vista do artesanato, que ela se torne também um lugar central junto com tudo isso que eu estou dizendo aqui. E, por fim, fecharia com a ideia da cultura. A gente precisa de equipamentos culturais de alto padrão. A gente precisa de um teatro municipal. Não dá para dizer que o auditório, né, que funciona no Palácio Teresa Cristina é um teatro municipal. Com todo o respeito que eu tenho, o Palácio Teresa Cristina é um auditório para 100 pessoas. A gente precisa de um teatro estruturado para trazer grandes companhias de dança, grandes companhias de teatro, para a gente montar um corpo de balé nosso profissional aqui da cidade, com a nossa juventude, montar uma orquestra sinfônica com a nossa juventude, e dessa maneira, integrando o esporte, a cultura, né, e toda essa beleza natural, a gente criar realmente um circuito cultural que possa fazer com que a cultura
o esporte e o turismo, obviamente o ecoturismo, se tornem um atrativo. E, além do mais, o próprio interior. Porque a gente tem muitas possibilidades dentro do interior, junto com a agricultura, não só da agricultura em si, mas do ecoturismo. Então, por exemplo, ter um mercado municipal no interior é importante, como tem a CADEG no Rio de Janeiro, como tem o mercado municipal de São Paulo. Alguns dos nossos adversários querem, inclusive, construir um mercado municipal aqui na cidade. Eu sou contra isso. Eu acho que o mercado municipal tem que funcionar no interior, para que a gente também possa levar o turismo para o território, principalmente no terceiro distrito, que já é uma região que cresce muito turisticamente, tem alguns equipamentos importantes, como o Le Canton. Então, sim, um pouco da minha ideia de geração de emprego está nesse setor, e, obviamente, que, terminando aqui, depois do turismo, eu diria para você que é a infraestrutura. A gente desenvolver também projetos importantes de infraestrutura, principalmente na parte de saneamento básico, porque o novo marco de saneamento básico vai permitir que a gente possa desenvolver projetos nessa área. A SEDAI tem um passivo gigantesco com Teresópolis. O contrato da SEDAI hoje está vencido. Eu não sou favorável à privatização da água. Eu acho que a SEDAI deve continuar explorando a água do município, mas, obviamente, que ela tem que pagar uma outorga para a gente, que deve estar hoje na ordem de quase 100 milhões de reais, voltada exatamente para a obra de infraestrutura e saneamento básico, para que a gente possa, de fato, despoluir o rio Paquequé e dar dignidade à nossa população, tendo esgotamento sanitário tratado. Então, esses seriam os setores que eu usaria para desenvolver emprego, e cada setor desse eu tenho certeza que a gente pode avançar muito. E, por fim, a educação. A gente tem hoje aproximadamente 2.500 professores aqui. A FESO é realmente a âncora, né, desse processo todo educacional. É a segunda empregadora do município, a primeira a prefeitura, depois a FESO. E a Alterdata é uma dessas grandes empregadoras também, que está na área, obviamente, de inovação, tecnologia, mas também a tecnologia e inovação está muito ligada à área educacional. Então, esse é um setor que cresce muito. E eu estou propondo uma parceria, que eu já tenho, né, essa parceria estabelecida com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação em Nova Iguaçu, com a Universidade Federal Rural, de trazer um campus da Universidade Federal Rural para Teresópolis, instalá-lo no interior, para que a gente possa desenvolver a agricultura do interior voltada realmente ao desenvolvimento econômico. Porque também é isso que eu estou dizendo, nós somos o maior PIB agrícola do Estado do Rio de Janeiro, e eu percebo que as estruturas, né, pensadas para a agricultura são muito primárias. 800 quilômetros de estradas vicinais não asfaltadas. É claro que em 4 anos a gente não dará conta de asfaltar 800 quilômetros. Eu estou propondo pelo menos 250 quilômetros. Não existe uma faculdade de agronomia no interior. Então, como é que você é o maior PIB agrícola do Estado do Rio de Janeiro, você não tem uma faculdade de agronomia na cidade de Teresópolis? E, por fim, pensar que o homem e a mulher do campo precisam de apoio, precisa de microcrédito, precisa melhorar o escoamento da sua produção. Como que Teresópolis, por exemplo, sendo o maior PIB agrícola do Estado do Rio de Janeiro, não pleiteou até os dias de hoje o presidente do SEASA, indicação de um presidente do SEASA, o presidente do SEASA é uma pessoa que ninguém conhece em Teresópolis, ou não pleiteou, junto ao governo do Estado, por exemplo, que a Secretaria de Estado de Agricultura ficasse em Teresópolis. Porque a Secretaria de Estado de Agricultura hoje funciona em Niterói. Niterói não produz uma batata, não produz uma alface. Niterói produz, sim, navio. Secretaria de Indústria Naval em Niterói tem todo sentido. Mas a agricultura, a primeira coisa que farei, se eleito prefeito, é pleitear junto ao governador, né, que estiver sentado naquela cadeira lá, e ao secretário de Estado, eu disse isso a ele, Marcelo Queiroz, que é meu amigo de época de faculdade, a gente fez, né, militou junto na época da faculdade, e hoje ele é secretário de Estado de Agricultura, disse a ele, você tem que trabalhar em Teresópolis, porque nós somos o maior PIB agrícola do Estado de Janeiro e faz todo sentido a agricultura, a Secretaria de Estado de Agricultura está em Teresópolis, para que a gente pense o interior do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque aquilo é geração de renda e trabalho também. Legal, está encerrando aí os 15 minutos, tem a capacidade de síntese boa, né? Conseguiu falar tanto assunto que eu acho que nenhum outro candidato conseguiu falar tanto assunto em 15 minutos. É muito tema, né? Espero não ter corrido tanto, né? Não, mas a gente pode voltar até no tema, caso você ache que volte aí, mas a gente tem bastante coisa para falar, mas é interessante. É isso que a gente traz aqui para você. A gente encerra, então, esse bloco aqui com o Alex Castelar. Estamos na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Teresópolis, que você vai votar no próximo dia 15 de novembro. Faça a sua parte, vote, escolha bem, procure se informar. Você está fazendo esse papel, né, muito importante, de conhecer as propostas. E está aqui o Alex Castelar do DEM, que está trazendo aqui suas propostas como os outros candidatos. A gente vai continuar essa série de entrevistas aqui durante a semana. E lembrando a você que são 15 minutos cada bloco, são 3 blocos, e no terceiro ele ainda vai ter mais 3 minutos para falar ainda mais com você. Então a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco e mais 15 minutos para a gente falar de mais um tema. Até já.